Boa tarde, no ar mais uma edição do programa Goiás na Rede, aqui na sua DMTV. Hoje nós vamos entrevistar o vereador Tairone Di Martino. Ele é do PT e recentemente protagonizou uma crise dentro do partido, chamamos assim, uma crise entre ele e o prefeito Paulo Garcia, porque ele votou a favor da população contra o reajuste do aumento do IPTU e ITU em Goiânia. Comigo na mesa aqui os jornalistas Carlos Freitas, Elton Lenine e Wellington Carlos. Nós queremos agradecer a presença do vereador Tairone aqui. Um abraço para o senhor e obrigado pela presença. Eu que agradeço a todos os jornalistas que estão aqui, um grande time que eu tenho admiração, até porque eu também sou jornalista e acompanho o trabalho de vocês. Agradeço todos do DMTV, por estar dando essa oportunidade de a gente poder conversar sobre tudo o que aconteceu e conversar sobre política. Vereador, não é usual começar uma entrevista assim, ou seja, falando que o senhor protagonizou, mas de fato aconteceu isso mesmo, ou seja, houve um conflito entre o senhor e a própria direção do partido, porque o senhor foi contrário à decisão do prefeito Paulo Garcia, que é do PT como o senhor, que de certa forma criou um movimento dentro da própria Câmara Municipal para aumentar o reajuste do IPTU. E o senhor votou contra, o senhor e o vereador Felisberto Tavares. O que foi de fato aconteceu para que chegasse a essa crise entre o senhor, o prefeito e o próprio PT? Então, na verdade, primeiro sobre o projeto, que eu acho que é importante que fique claro. O projeto que foi para a Câmara, ele não tem clareza de qual vai ser o aumento para a população. A única coisa que se sabe é que vai triplicar a arrecadação do município. Então, eles partiram desse princípio para fazer com que tivesse mais arrecadação com a desculpa de ter condição de terminar o mandato e de fazer as obras para a cidade. Só que não houve discussão com os segmentos da sociedade, o Ministério Público se posicionou por meio do promotor Krebs, não foi ouvido em nenhuma discussão de acordo, não ouviu conselhos, não ouviu entidades de classes, não ouviu associação de moradores, não ouviu associação de donas de casa. Se você pegar os movimentos organizados da cidade, eles não foram consultados. Um segmento que foi consultado para se chegar ao projeto final, que foi o segmento empresarial do setor imobiliário, que inclusive ocasionou a redução do ITU, que aí eu acho que foi, inclusive, em vez de melhorar, foi piorar o projeto, porque reduzir o ITU significa você incentivar a especulação imobiliária, porque aquele lote fica ali, não tem função social para ele, tudo se valoriza na região e depois o dono pagando pouco imposto, na hora que tiver valorizado, ele vai lá e vende o lote. Então, por exemplo, uma pessoa, não só da sociedade, qualquer vereador, inclusive que votou a matéria, não sabe quanto que vai ser o IPTU na hora que for aprovada a planta de valores. Exemplo, você tem uma casa hoje que vale 100 mil, uma suposição. Essa casa que vale 100 mil, na planta de valores, por exemplo, talvez na alíquota que está lá era 0,30. Mas só que na hora que chegar a planta de valores, a sua casa pode estar valendo 300 mil e vai passar do 0,30 para o 0,50, por exemplo. Então isso significa o quê? Significa absolutamente que os vereadores estavam votando o que não sabiam. Então eu não me dispunha a votar um aumento que mudaria todo o sistema de arrecadação do município no que diz respeito à IPTU, sem fazer uma discussão longa, sem fazer audiências públicas, sem discutir com a sociedade. O projeto chegou numa semana e ele já foi aprovado na outra. E de uma semana para outra houve um substitutivo no meio. E nesse substitutivo ele foi aprovado em 4 dias na casa. Ou seja, todas as pessoas da cidade de Goiânia terão a forma de imposto alterado, terão um aumento agora com a ida da planta de valores, sem uma discussão profunda. Então, isso tudo eu já questionava. E falei isso para dentro do PT, para algumas pessoas, porque não teve reunião da executiva para decidir isso. Falei isso para o prefeito. Inclusive, na sexta-feira, antes da primeira votação, que foi no dia 23, eu falei para o prefeito que eu não tinha condições de votar essa matéria da forma como estava e fui deixando claro para todas as pessoas próximas a mim. No dia 23,
que foi o dia da primeira votação, inclusive que ela não foi validada, é importante que se diga isso, tanto é que o projeto foi votado 3 vezes, porque eles queriam que aprovasse com tanta rapidez que o presidente da CCJ foi o relator do projeto sem poder ser. Então, teve uma votação que não valeu. No dia 23, na terça, vários secretários do prefeito foram para a Câmara. Inclusive, uma das secretárias me procurou, foi para o meu gabinete, a gente ficou conversando longamente e eu argumentando que eu não tinha condições porque eu não concordava com o projeto. Depois disso, é que começa a aberração de toda a história. O prefeito pede para falar comigo por telefone, o secretário me passa o telefone do prefeito, eu atendo a ligação e o prefeito fala assim, Tairone, você precisa votar nessa matéria, porque eu já tinha manifestado que eu não votaria. Eu falei assim, prefeito, eu já tinha te dito isso na sexta-feira, estou repetindo aqui, eu não tenho condições de votar nessa matéria da forma como está. Aí ele falou assim, mas você tem de votar, porque isso é importante para a gestão, se você não votar nisso vai prejudicar todo o meu trabalho, você precisa votar. Eu falei assim, prefeito, eu até votaria porque eu não quero prejudicar a gestão, mas precisa discutir, por exemplo, qual que vai ser a planta de valores, a gente precisa ter clareza de como são essas alíquotas, no projeto tem outras coisas que não são alíquotas, e no momento a população está questionando a gestão. Por exemplo, eu saí agora lá perto de casa, o CAIS Cândido de Moraes está com problema de falta de médico. Então, como que a gente vai discutir isso aqui se não discute as outras coisas? O prefeito falou assim, se você não votar essa matéria, eu vou chamar uma coletiva hoje às 15 horas, vou pedir a sua expulsão do partido. Você antes da votação? Antes da votação. Eu vou te expulsar do partido e vou acabar com a sua vida política. O prefeito disse isso para mim antes da votação. Eu perguntei para o prefeito, prefeito, o senhor está me ameaçando? Está sóbrio, né, acima de tudo. Eu perguntei, o senhor está me ameaçando? Ele respondeu com toda a ênfase, eu estou te ameaçando. Eu desliguei o telefone, porque eu não ia nem conversar mais com uma pessoa nesse nível. Desliguei o telefone, entreguei para a secretária e falei assim, o prefeito está me ameaçando e eu não admito isso. Saí, não falei isso naquele momento para ninguém, fui para a tribuna, defendi o que eu acreditava, sem citar essa briga com o prefeito, porque eu ia fazer essa discussão interna dentro do partido, e votei com a minha consciência que foi contra o aumento do IPTU. O senhor acha, por exemplo, que o senhor comungou com os anseios, com a vontade do povo, enquanto que a prefeitura apenas dos empresários, a partir do momento em que ela reajustou o IPTU, ou seja, jogou todo esse aumento nas costas da população, do cidadão, e isentou, de certa forma, um reajuste ao ITU que, de certa forma, também beneficia apenas os empresários e, inclusive, os especuladores. E nem são todos empresários, ou seja, um segmento do setor empresarial. Ou seja, não tinha uma discussão clara, transparente, uma discussão verdadeira com a sociedade. Mas a partir disso, só deixa eu concluir o que me ocasionou a renúncia à candidatura. A partir disso, o prefeito, ainda no dia 23, não fez a coletiva às 15 horas que ele tinha prometido. Mas ele chamou a reunião da Executiva Municipal do Partido às 18 horas. E na reunião da Executiva Municipal do Partido, ele foi para a reunião com todos os secretários, inclusive pessoas que nem eram do PT, e lá na reunião o prefeito disse, na hora de começar a reunião, que o pessoal da Executiva naquela noite deveria escolher ou os vereadores Tairone Felisberto ou eu. Ele afirmou isso na reunião. E mais, falou que o partido precisava tomar uma medida contra mim naquela noite. Então o partido naquela noite decidiu uma suspensão, ou seja, indevida, porque, para vocês terem uma ideia, eu só poderia ter sido suspenso se a executiva antes tivesse definido que era para votar a favor daquele projeto, e na própria reunião que eu fui suspenso, na ata está escrito que, nessa mesma reunião, o prefeito apresentou o projeto. Ou seja, se o prefeito apresentou o projeto na reunião que eu fui suspenso, não existia a definição da executiva antes, porque ele estava apresentando naquele momento. E mais, que aí é o mais grave, me suspenderam sem ter o quórum definido para a suspensão. Precisariam de 12 votos a favor da minha suspensão. Eu tive 9 votos a favor da suspensão. Ou seja, que era 3/4
dos membros da executiva, nem isso foi cumprido, mas eu fui suspenso. No outro dia, que era para ter a reunião da comissão mista e que foi cancelado porque o projeto tinha de voltar para a CCJ, mesmo assim teve a reunião sem votar e o partido já tinha comunicado a minha suspensão indevida para a Câmara, para me tirar da comissão mista e me tirar de todas as comissões que eu fazia parte na Câmara Municipal. Nesse mesmo dia, que aí já era no dia 24, todas as pessoas ligadas a mim foram automaticamente desligadas da prefeitura, que aí é um outro agravante, porque assim, tinha gente na prefeitura que estava lá já antes de eu ser vereador, e só porque me apoiaram, só porque estavam junto comigo, essas pessoas foram demitidas. Quantos foram demitidos? Mais ou menos umas 30 pessoas. Aí eu faço um outro questionamento em cima disso. Significa, então, que essas pessoas não eram competentes? Porque eu conheço cada uma das que estavam lá. São pessoas que estavam ajudando, que estavam trabalhando, que estavam ocupando suas funções. Agora, elas estavam lá só para fazer eu ser obrigado a votar? Porque quando o prefeito toma uma decisão dessa de demitir todo mundo, ele está dizendo que, então, as outras pessoas ligadas aos outros vereadores também não precisam ficar, elas podem ser demitidas porque é dinheiro público que está sendo utilizado indevidamente. E eu ainda fiquei quieto, querendo fazer as discussões dentro do partido, fiz as críticas que eu deveria fazer, mas depois disso ainda tiveram outras coisas que aconteceram. Por exemplo, no dia da votação, no domingo, às 21 horas da noite, 21 horas, no dia dessa votação, 9 horas da noite, o prefeito pediu para que todas as pessoas do PT que fossem ligadas à administração fossem à Câmara com adesivo do Gomide no peito para me intimidar. Como assim? Ué, pera aqui, você está votando, você é vice, você está na chapa e agora você está votando contra o prefeito, contra o PT? Então todos foram lá com adesivo no peito. Aí, no dia seguinte, na segunda-feira, algumas pessoas ligadas a mim começaram a vir pedir demissão. Ou seja, não só mais as da prefeitura, pessoas do meu gabinete, funcionários meus começaram a ser chamados pela prefeitura, recebendo proposta de trabalho na prefeitura e falando, ou você fica com o Tairone, ou você fica comigo. Quer dizer, o prefeito jogou pesado assim mesmo? E nos eventos ainda em que eu participava da campanha do Gomide, eu ia cumprimentar algumas pessoas, eu nem era cumprimentado. Então assim, então como eu poderia ficar numa chapa, sendo candidato numa situação dessa? Eu falei, eu preciso ter dignidade daquilo que eu sou. Eu não estou na política para ficar sofrendo isso. E ao longo da história, do tempo todo, eu já estava questionando muito a gestão, já estava questionando os projetos a serem votados, eu já estava perdendo o gosto de fazer política, porque se você não tem como defender, porque o partido te ameaça, aquilo que você acredita, então eu não preciso continuar na política, outra pessoa vai ser eleita pelo partido e faz o que o partido quiser. Então, nesse momento, e com a entrevista que o prefeito fez à Rádio 730, que inclusive começou a querer me desqualificar, cumprindo aquilo que ele queria falar de acabar com a minha vida política, eu tomei uma decisão clara, objetiva, de renunciar à candidatura para mostrar para a sociedade que o que eu estava sofrendo dentro do partido, todas as retaliações, para mostrar para o prefeito a inabilidade política e a incapacidade que ele tem de fazer política e para mostrar para o PT que o PT precisa se reoxigenar, que precisa fazer uma discussão interna e não pode tratar os seus vereadores, os seus deputados, os seus parlamentares da forma como tem tratado. Vereador, na verdade, como o senhor bem disse, o prefeito extrapolou em alguns momentos. E ele não está aqui para responder, na verdade, né? E ele tem até escalado muito sobre essa questão. O senhor esteve ao lado dele boa parte do seu mandato, né? Ou seja, desde o começo o senhor suspeita que ele é inábil politicamente ou foi agora? Como é que foi essa relação? Nós sabemos que o senhor, quando ele faz a crítica ao senhor, nós sabemos que o senhor foi um destaque, foi até uma revelação no parlamento, é a primeira vez que foi eleito e conseguiu dar conta do recado. E até onde a gente sabe, até mesmo da tribuna jornalística, quando a gente exercia uma crítica a ele, o senhor o defendia. Mas a partir de que momento começou a ruir? Foi agora mesmo ou foi com anteriores? Como é que foi isso? Então, quem me acompanha
sabe que eu já estava muito incomodado. Por exemplo, na questão do plano diretor, eu acho que tinha coisas positivas. E tinha a questão da região norte, que eu já avaliava como uma aberração. A questão da venda das áreas. Todas as pessoas próximas de mim sabiam que eu estava muito decepcionado com aquele projeto. Na questão da educação, eu tentei de todo momento contornar para fazer ser uma situação positiva para a cidade. Então, quem me acompanhava já estava percebendo da minha insatisfação, porque eu sempre tive a liberdade de defender aquilo que eu acredito. E todas as vezes que tinha essa votação, o discurso era o mesmo. Se você não votar, você vai ser expulso. Se você não votar, vai acontecer isso. Se você não votar, isso vai acontecer. E eu estava saindo de casa já com tristeza, porque assim, eu ia nos lugares e falava, gente, não estou sendo o Tairone das igrejas, o Tairone das palestras, o Tairone que sempre se posicionou, o Tairone do movimento estudantil, o Tairone que sempre incomodou, que não aceita esse tipo de atitude por parte da política. Então eu estava perdendo o gosto de fazer a política. E de um tempo para cá eu tenho feito o máximo para tentar contornar as coisas e para ajudar. E todas as vezes que eu votava uma coisa que eu não concordava, o discurso era o mesmo. Não, é um remédio amargo que precisa dar para a pessoa para que lá na frente se resolva o problema. Só que quando a gente consome remédio que não está dando certo e a gente vê que não está curando, a gente precisa questionar ou o medicamento ou o médico. E foi isso que eu fiz. Eu questionei ao médico, que é o prefeito, que eu não concordava com aquela votação, e aí ele fez todas as represálias e ameaças, e eu reagi a tudo que ele fez de forma consciente e acreditando que eu preciso, na Câmara, defender a população e defender aquilo que eu sempre acreditei. Vereador, o senhor, embora seja primeiro mandato, o senhor já é um político já experiente. O senhor se elegeu pela base governista. E sendo da base governista, é evidentemente que a bancada tem as suas diretrizes e recomenda a votação a favor dos projetos enviados pelo prefeito. O senhor, não era melhor o senhor já ter passado para a bancada de oposição para ficar livre e questionar a administração do prefeito, do que dentro da bancada votando contra a orientação do líder do prefeito? Então, na verdade, eu queria ajudar a gestão. Eu acho que todas as pessoas que queiram fazer política precisam saber a importância do contraditório. E o prefeito deveria saber isso. Ou seja, se ele quer aprovar um projeto e que o projeto seja importante para a cidade, precisa dialogar. Na verdade, o senhor está colocando que o prefeito e o PT sequer chamaram o senhor para um debate, para uma discussão. Não teve diálogo, não teve diálogo com a sociedade, eu citei aqui várias entidades. Então, assim, eu acredito, sinceramente, que se o projeto fosse dialogado, acordado, chamado todas essas entidades que eu citei, a CIEG, chamado a Associação de Donos de Casa, Associações de Moradores, entidade de classe, conselhos, e começasse a fazer um debate e a gente chegasse... Porque tem problema na arrecadação do município, sim. E se a gente chegasse a um comum acordo politicamente, a gente não precisava chegar a esses termos. Então, eu acho que falta habilidade política para encaminhar as coisas. Inclusive, as discussões que tem sempre não, vamos aprovar o projeto rapidamente para não ter perigo da oposição travar. E eu não concordo com isso. Eu sempre achei que o diálogo sempre fosse a melhor saída para a gente resolver todos os problemas. Não é só na política, não. Se eu tenho problema dentro da família, é o diálogo que vai resolver. Se eu tenho problema dentro da igreja, é o diálogo que vai resolver. Se eu tenho problema no meu serviço, é o diálogo que vai resolver. Então, a política, que por si só tem vários interesses e vários segmentos querendo discutir os mesmos assuntos, então o gestor ele não pode achar que ele é dono da razão. Ele precisa dialogar com a sociedade para chegar aos encaminhamentos devidos. E é esse questionamento que eu estou fazendo publicamente e que estava fazendo internamente. Vereador, então qual é a situação do senhor agora no partido e o que pode ser decidido aí nas próximas semanas? Eu tenho dito que a primeira coisa é pensando no mandato. Eu saí de uma camisa de força, não tenho medo em falar isso. Por quê? Porque todas as vezes que eu queria me posicionar, eu tinha questão partidária me impedindo, falando que eu não poderia fazer uma crítica à saúde, falando que eu não poderia fazer isso ou aquilo. Eu
não vou fazer o mandato, a partir de hoje, do quanto pior, melhor. Eu não quero o pior para a cidade, eu quero ajudar a cidade. Então, qual que vai ser a atuação do vereador Tairone de Martino na Câmara Municipal? Vai ser uma atuação para discutir os grandes temas da cidade. Eu quero discutir mobilidade urbana, seja do caos que a gente vive no transporte privado, seja o problema do transporte coletivo. Eu quero discutir saúde, eu quero discutir educação. Quais são os médicos, por que está faltando médico, o que a gente precisa fazer para ter mais investimento na saúde pública municipal, como que a gente precisa melhorar a educação pública. Eu quero discutir meio ambiente, eu quero discutir segurança pública, que eu acho que é um problema também do município, não dá para a gente jogar só para o Estado ou só para o governo federal. Então, o Tairone de Martino agora vai ter um mandato livre para fazer as discussões, criticar aquilo que tiver errado, denunciar aquilo que não for correto, mas elogiar. Eu não vou fazer oposição por oposição ao prefeito na Câmara. Eu vou contribuir para aquilo que for necessário consertar, arrumar, apoiar. Eu vou contribuir com a cidade de Goiânia. E no PT? No PT, eu sou filiado desde os meus 14 anos, porque eu fui filiado interno no partido, nunca fui de nenhuma outra legenda. No PT tem muita gente que critica o Paulo, tem muita gente que condena o Paulo, tem muita gente que sabe que o prefeito Paulo Garcia não está fazendo a gestão que o PT coloca no seu estatuto ou naquilo que deveria ser feito e que quer fazer esse debate internamente. E tem muita gente que já está pedindo a minha expulsão. Eu sei que hoje o prefeito comanda o partido porque ele tem o poder da caneta, ou seja, ele nomeia secretários, ele nomeia diretores. Então isso pode fazer com que essas pessoas ligadas à prefeitura consigam aprovar a minha expulsão. Nesse momento eu vou resistir, eu quero ver se o PT vai ser o PT que eu filiei, que eu sempre defendi, que eu sempre acreditei que é um partido democrático, que aceita as opiniões diferentes, que aceita o contraditório, ou vai ser o PT que o Paulo Garcia está querendo implementar, que está implementando no município, que é sem diálogo, que é sem aceitar o contraditório e fazendo a política do coronelismo. Não pode também o senhor seguir o caminho inverso, ou seja, pedir a expulsão do prefeito Paulo Garcia do PT? Então, eu acho que muita gente no partido já, inclusive, veio me procurar e quer fazer essa movimentação para que a gente faça esse pedido de expulsão ao prefeito. Eu já até, inclusive, me pronunciei algumas vezes sobre isso. Eu quero fazer um levantamento de todas as coisas que tem problema, nós vamos fazer uma discussão interna, mas eu acho hoje, se o PT quiser sobreviver e se o PT quiser, de fato, mudar a história de Goiânia e contribuir para a cidade de Goiânia, o PT deveria expulsar não o vereador Tairone, mas sim o prefeito Paulo Garcia. Vereador, a gente sabe que é difícil você aprovar projetos dentro da Câmara, né? Como é que a gente consegue, então, essa aprovação? Existiria ali um mensalão? Porque você do PT é uma coisa, mas pessoas que não têm nada a ver com o prefeito, e nós sabemos que às vezes o projeto tem um cunho antipopular, votaram a favor. O que um vereador aí, como Célia Valadão, por exemplo, ou outros, não vamos fulanizar, ganham para aprovar projetos impopulares? De fato, que sim, você não precisa fulanizar ninguém. O que se ganha? Na verdade, eu não sei o que esses vereadores ganhavam. Eu, particularmente, eu posso responder por mim. Às vezes, por exemplo, eu votei em 2, 3 projetos aí que eu não concordava. Às vezes eu votava por causa da questão partidária, porque eu sempre fui muito disciplinado, ou seja, inclusive, por exemplo, eu sou de igreja. Na igreja a gente aprende que a gente precisa seguir as regras. A gente, por mais que você possa questionar, mas existe uma disciplina. Então, no meu caso, tinha a questão da disciplina, tinha a questão de achar que as coisas iam melhorar, porque vendem esse discurso, não, isso aqui é um remédio amargo que você está dando, está tomando, porque lá na frente essa arrecadação vai poder melhorar a saúde, vai poder melhorar a educação, a venda das áreas vai ter recurso para isso, para aquilo, esse problema aqui na educação vai fazer com que tenha recurso para isso e para aquilo. Só que eu comecei a perceber que tudo era só discurso, que na prática as coisas não melhoravam. Então eu precisava denunciar aquilo que estava acontecendo e precisava sair dessa camisa de força. Vereador, o vereador Felisberto Tavares
anunciou apoio à candidatura de Marconi Perillo ao governo do Estado no segundo turno. Qual vai ser a posição do senhor? O senhor vai acompanhar o PT, que recomenda Iris Rezende, ou o senhor vai apoiar o candidato do PSDB? Eu não me decidi sobre isso, sinceramente, porque eu passei por um turbilhão de coisas internamente, dentro do PT, dentro do pleito, dentro pessoas da sociedade, muita gente me elogiando, mas tem algumas pessoas que eu preciso esclarecer porque começam a criar inverdades, criar mentiras. Então eu passei por um turbilhão de coisas. Eu só acho o seguinte: o PT fez uma definição na executiva que não foi dialogada, que aí é o que eu estou questionando o partido. Por exemplo, a executiva tomou uma decisão e no mínimo que eu acho que a executiva estadual tinha que ter feito era ter chamado uma plenária de todos os filiados, com todas as lideranças do partido, e aí participaria quem quisesse, e pelo menos abrir essa discussão para ver se tinha outros posicionamentos. Então, eu faço essa crítica à executiva estadual por ter tomado a decisão sem discutir com os militantes do partido. Mas eu, particularmente, ainda não me decidi sobre o que eu vou me posicionar ou da forma como eu vou me posicionar no pleito estadual. Tairone, você está dizendo que é filiado ao PT desde os 14 anos de idade. Então você tem uma história já antiga no PT, embora você seja jovem. O PT está ameaçado de perder o poder depois de 12 anos, já que estamos assistindo aí um empate técnico entre Aécio Neves e Dilma Rousseff, segundo o Ibope Datafolha ontem, e o Aécio numa curva ascendente. O Dilma Rousseff com a candidatura praticamente abatida no maior colégio eleitoral do Estado, que é São Paulo. O berço do PT, o ABC, ela foi mal votada. Ela teve 25% só de São Paulo e a Aécio Neves 44%. O PT está sendo rejeitado lá em São Paulo. Haddad, Padilha, Dilma. E hoje ela apareceu, por exemplo, em Maceió, fazendo uma defesa da ética, e o PT nasceu pregando a ética na política. E ela fazendo uma defesa que ela vai combater a corrupção, porque agravou mais ainda a situação da questão da Petrobras, com novas revelações do ex-diretor da Petrobras, do doleiro Iosef. E ao lado dela, ela dizendo que com veemência em combater a corrupção da Petrobras, e ao lado dela estava Renan, filho, o pai dele, Renan, Renan, presidente do Congresso, denunciado lá no escândalo da Petrobras, ao lado Fernando Collor, que foi afastado por corrupção. Quer dizer, você não acha que já esgotou a pregação do PT no Brasil? Eu acho o seguinte, o Lula sempre foi a personificação do sonho do PT. De fazer mudança social, de fazer um país mais justo. Desde o seu início, com a primeira candidatura, todo mundo acreditava que o Lula poderia, de fato, fazer a diferença no país. E o Lula, quando foi presidente, eu acredito que ele fez o país avançar muito. Eu acho que a gente acabou com a miséria, não totalmente, mas a gente diminuiu muitos aspectos da desigualdade social no país, inclusive tem dados sobre isso. Eu acho que ele conseguiu controlar a economia, eu acho que criou programas essenciais para a vida da população, como Minha Casa Minha Vida, dando possibilidade de pessoas terem a casa. Eu acho que o Lula, tanto é que ele saiu muito bem avaliado, principalmente no segundo mandato dele, ele conseguiu responder para a sociedade aquele sonho da militância do PT, de ter um país que fosse mais igual e que respeitasse mais as pessoas que mais necessitam. Acho que a Dilma teve um erro na minha avaliação, e eu já falava isso antes da eleição, um erro crasso, que foi a retirada do Henrique Meirelles do Banco Central. Porque eu acho que a partir dali, ela perdeu o controle do governo. Perdeu o controle da economia, e quando você não tem o controle da economia, você perde também todas as políticas sociais e todos os avanços que o governo poderia ter. Eu acho que ali foi onde que a Dilma começou a ter a rejeição que hoje tem e que a gente não pode negar que tenha. Acho que nós estamos em frente a um cenário com duas candidaturas que, na minha avaliação, representam o modo
Fernando Henrique, que era o PSDB, e o outro, o modo Lula de ser, que é o PT, apesar dos problemas que tem o governo Dilma. Eu, particularmente, vou votar na Dilma. Por que eu vou votar na Dilma? Porque eu acho que, entre esses dois cenários que estão colocados, se a Dilma conseguir reorganizar o governo dela, conseguir melhorar a economia e tentar fazer a política que o Lula tinha se proposto a fazer, eu acho que o país pode avançar mais. Agora, se você me diz, esgotou o PT, esgotou essa forma, esse governo, eu posso responder para você da seguinte forma: eu acho que a Dilma perdeu o controle do governo dela, e se ela não conseguir, sendo eleita no segundo mandato, retomar isso, discutir com a sociedade, que é o que eu estou falando do problema, inclusive, da gestão em Goiânia, chamar a sociedade para ajudar no governo, aí sim eu acho que estaria esgotado esse modo do governo, da forma de o PT no governo federal. Tairone, voltando um pouquinho ao âmbito estadual, o que o Antônio Gomide falou de toda essa questão? Você teve contato com ele? Qual foi a opinião dele sobre o tema? Então, no primeiro momento, assim, ele nem se posicionou, nem me defendeu em relação a tudo que eu estava sofrendo no PT. Por exemplo, se a executiva estadual tivesse chamado uma reunião e desautorizasse a executiva municipal ou o prefeito a fazer o que estava fazendo comigo, eu não teria chegado a esses termos, porque aí eu teria a solidariedade e o apoio da executiva estadual. Porque algumas pessoas falam assim: nossa, nunca um candidato a vice-governador renunciou na última semana de eleição. Mas nunca um candidato a vice-governador na chapa majoritária foi suspenso pelo próprio partido. Espera aqui, se eu não podia representar o partido nem na Câmara, nem nas comissões da Câmara, como que eu poderia ser votado pelo partido? Inclusive, poderia ser questionado, se fosse para o segundo turno, poderia ser questionado, como começou a ser, se eu, de fato, poderia ser ou não vice na chapa, porque eu estava suspenso do partido. Então, se nunca nenhum renunciou, mas nunca nenhum também foi suspenso. É importante que se diga isso. E, antes de renunciar, eu liguei para o Gomide, falei para ele, ele não queria, mas não impediu e não falou que aquilo que depois foi citado, que seria golpe, em nenhum momento, quando eu liguei para ele, ele tinha tido esse posicionamento. É claro que ele não gostaria, porque ele estava no processo, no pleito, mas eu comuniquei a ele e eu mostrei para o PT a minha indignação e o que eu estava sofrendo. Vereador, segundo a Constituição Federal, o Brasil é uma federação composta por estados, governo federal, Distrito Federal e municípios. E também, segundo a Constituição, prega os três componentes basilares que formam o Estado brasileiro: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Quando se fala em legislativo e executivo, procura-se, também o judiciário, procura-se uma certa independência dos poderes. O senhor acha que existe, de fato, na prática, essa independência do legislativo em relação ao executivo? Vamos pegar como exemplo Goiânia. Não, eu não acho que existe. Eu acho que esse é o grande problema do nosso sistema político hoje. Se a gente criasse metodologias, meios de separar uma coisa da outra e fazer com que os parlamentares tomassem decisões que não tivessem interesses particulares ou que não tivessem interesses de um governo ou de um gestor, mas que fosse somente o interesse da cidade, eu acho que a gente conseguiria avançar muito. Realmente, você pega a Câmara Municipal tem vínculos com a gestão municipal e ali existe um jogo de figurinha carimbada, ou seja, aqui está a base, que inclusive é uma coisa que eu sempre critiquei até antes de tudo isso que aconteceu. Aqui está a base de sustentação do prefeito e aqui está a oposição. Então, quem tem maioria e quem tem minoria. E acaba que a discussão é sempre quem tem maioria e quem tem minoria, e o executivo define o projeto. Se ele tem maioria, tem de passar a qualquer custo sem ter um debate profícuo e sem ajudar a cidade. O senhor disse que pretende permanecer no PT, vai fazer todo tipo de esforço para não ser expulso do partido, ou seja, cumprir inclusive a determinação histórica do senhor, já que está afiliado desde os 14 anos. O senhor não teme também ser rejeitado dentro do próprio partido, principalmente na relação entre Câmara Municipal e Executivo, já que o senhor também depende um pouco do Executivo
em realização de obras, levar ações às bases eleitorais do senhor? Então, e esse é um problema, porque, por exemplo, as pessoas querem que o vereador ele seja aquele que leve o posto de saúde, que leve o asfalto, que resolva um problema e outro problema. Mas é esse debate que eu estou disposto a fazer. Eu quero fazer o debate, inclusive, do papel de vereador. O papel de vereador não é levar a obra, ele não é executor. O executor é o prefeito. Se o prefeito não está conseguindo levar a obra, a gente precisa responsabilizá-lo por isso. E se conseguir, a gente precisa parabenizá-lo por isso. Mas o papel do vereador é legislar e fiscalizar. É esse o papel que eu vou cumprir na Câmara Municipal, de apresentar leis coerentes, de debater as leis que estão vindo pelo Executivo, de posicionar a favor da população, de fiscalizar e denunciar aquilo que não for correto. Eu vou cumprir este papel, que é o papel, inclusive, da forma como foi definido na Constituição dos parlamentares e dos vereadores. Vereador, chegando ao final da nossa entrevista, eu queria deixar o microfone franqueado à disposição do senhor. O senhor falar a mensagem final ao internauta e se quiser também pedir voto para candidato ou para o candidato do senhor nesse segundo turno das eleições. Não, a única coisa que eu quero falar é o que eu um pouco já antecipei aqui. Eu quero fazer um grande mandato, eu quero discutir com a cidade os grandes temas de Goiânia. Eu acho que se todos os vereadores tomarem essa postura e parar dessa discussão de oposição e de situação, e aquilo que for bom a gente votar a favor e aquilo que for contra a gente votar contra e se posicionar, chamando os segmentos organizados, chamando a sociedade num todo para fazer esse debate, eu acho que a gente conseguiria avançar muito. E acho que a gente precisa fazer esse debate, inclusive pensando na reforma política, para que seja uma reforma política que ajude nessa independência, ajude a gente ter capacidade de criar esse debate, não só na Câmara de Goiânia, mas na Câmara de Senador Canedo, de Anápolis, de Trindade, na Assembleia Legislativa, em outros estados e no Congresso Federal. Então, eu quero fazer um mandato diferente, eu quero fazer um mandato para a população e eu quero, a partir desse momento, se eu já estava fazendo um mandato, porque eu já fui eleito vereador Revelação ano passado, eu já recebi um prêmio da Secretaria de Igualdade Racial como o vereador que mais defendeu as causas de igualdade, eu já fui considerado no ano passado o vereador mais admirado pela área da educação, pela atuação, mas se eu já estava fazendo um grande mandato com todas as amarras que eu tinha, agora sim eu vou fazer um dos melhores mandatos da Câmara Municipal de Goiânia. Vereador, já que eu fiz a última pergunta, eu vou fazer a pós-última pergunta. O senhor pensa em ser prefeito de Goiânia? Eu penso em contribuir com a minha cidade e com o meu estado. Isso significa o quê? Se a população e se as pessoas que estão próximas a mim achar que eu posso ser uma pessoa para representar esse projeto alternativo, esse projeto de discussão dos temas e de execução dele, porque aí eu deixaria só de discutir, mas de executá-los, eu teria disponibilidade porque eu tenho vontade de fazer a mudança. Eu nasci numa região pobre, passei todas as dificuldades numa infância difícil, numa infância de um lugar onde tinha criminalidade, sem educação, e eu fui superando todos os obstáculos. Ou seja, ser prefeito de Goiânia seria também uma oportunidade de superar os obstáculos que hoje estão colocados pela administração e ajudar a cidade de Goiânia. Eu toparia isso sim, mas desde que fosse a partir de um projeto coletivo e não de um projeto pessoal. Bom, nós queremos agradecer a presença do vereador Tairone de Martino e também dos jornalistas Carlos Freitas, Wellington Carlos e Elton Lenini.